Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos repercutir esse videozinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Fogão. Pessoal, o Fogão atropelou o Leão aí dentro de casa no Newton Santos, no tapetinho, né, pessoal? Sabemos aí que o Fogão é imbatível no Newton Santos e agora reassume a liderança do Campeonato Brasileiro e agora vai pra frente e agora decola, né, pessoal? Vamos acompanhar agora os comentários aí do canal. Eu vou pedindo um favorzinho para você que se inscreva no canal, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário que nos ajuda muito no engajamento do vídeo e também na plataforma. Agora, bora acompanhar esse videozinho até o final. Tem ganhado os confrontos diretos, jogando à sua maneira. Hoje mereceu vencer e por isso é o líder. E ainda se reforçando, Vitinho já anunciado, Adrielson no Brasil, muito próximo de voltar a vestir a camisa do Botafogo. Jean, alguma coisa saiu do roteiro ou está dentro do previsto o que aconteceu nesses 90 e poucos minutos de hoje? Tudo bem? Tudo bem, Dani? Boa noite. Pois, eu estava pensando exatamente isso. Acho que o jogo seguiu muito um script muito provável, né? Que todo mundo talvez imaginasse. Eu não faço crítica nenhuma ao time do Fortaleza por ter jogado dessa maneira. Acho que era até óbvio. Se a gente considerar, é bom lembrar, o Fortaleza é o time com a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro, né? Uma posse de 41%, 42% mais ou menos. É o time com menor posse de bola. E é assim que ele é, ainda, é bom que se diga, o líder por pontos perdidos do Campeonato Brasileiro. Você vai jogar contra o Botafogo, que para mim joga hoje o melhor futebol do Brasil, já faz algum tempinho que joga o melhor futebol no Brasil. Fora de casa, nesse contexto, tendo toda essa força abrindo mão da posse de bola, então, e aí a gente está vendo a posse de hoje, bem menor do que a média do próprio Fortaleza, que já é a menor do Campeonato Brasileiro. Então, com o Luiz Henrique, na jogada clássica do lado direito, partindo para um contra um, e até no começo do segundo tempo ele faz duas jogadas parecidas, e ali, não fosse o João Ricardo, o Botafogo já teria aberto o placar, mas além disso, o Botafogo tem mais. Tem o Marlon Freitas com o lançamento e ali ele distribuindo o jogo. Funciona praticamente como um terceiro armador do time, juntamente com Almada e Savarino. E o Botafogo, que mesmo perdendo o Cuiabano, que poderia ser um abalo para o time, pelo menos no aspecto ofensivo, consegue se rearranjar. O Marçal sobe bem menos, mas cuida ali do Breno Lopes. O Breno Lopes não consegue fazer muitas jogadas, tabelas com o Pochettino no setor. E o Botafogo é equilibrado, sabe o que fazer com a bola, não foi ali uma posse de bola estéril do Botafogo e também foge do estereótipo, embora o Jean tenha ressaltado, né, que o Botafogo conseguiu fazer os seus gols de forma muito direta, contundente, até usando a bola no espaço, mas quando tinha a bola, era um time bastante perigoso também e que conseguia penetrar nas linhas de marcação do Fortaleza, que é um time que marca, que tem uma marcação muito forte no meio-campo. O Pochettino faz a primeira pressão juntamente com o Lucero, mas o Lucas Sacha e Hércules dão muita consistência no meio-campo. Mas, apesar disso tudo, o Botafogo foi encontrando na base da qualidade técnica e também da qualidade do seu jogo os argumentos para vencer e, para mim, foi dominante durante toda a partida. O Fortaleza resistiu como podia, tentou ali a sua maneira, mas o melhor time, com mais repertório, com mais banco de reservas, levou a melhor, e isso ressalta a qualidade também do trabalho do Arthur Jorge. Esse é um grande selo para afirmar que o técnico do Botafogo conseguiu levar essa equipe a um patamar superior ao do ano passado e, naturalmente, o torcedor botafoguense fica ainda mais otimista com a possibilidade de título brasileiro esse ano. Banco, repertório, tudo isso faz diferença, obviamente, né? Mas acho que o Botafogo também teve uma calma para se reestruturar. 3 minutos de jogo, perde o Cuiabano, sai machucado, sentindo a posterior de coxa, e entra o Marçal. O Breler já ressaltou características muito diferentes e o não desespero, assim. O Luiz Henrique, ele em determinado momento, ele precisa se reencaixar no jogo. Eu não sei o quanto isso tem a ver com a saída do Cuiabano ou não, né? Porque são, enfim, lados distintos do campo. Mas o meio-campo precisa se remoldar e o Botafogo vai fazendo isso com calma durante a partida. No começo do jogo, os primeiros 20, 25 minutos, a gente vê a eleição do Cuiabano logo com 3 minutos, é uma pena, né? Para mim, o melhor lateral esquerdo da competição. Mas os primeiros 20, 25 minutos do Botafogo, o time se movimentou pouco na frente. E contra uma equipe, um adversário que tem a sua marcação tão encaixada e que estava em um nível de concentração para executar essa marcação tão alto como é o Fortaleza, o time mais estático e sem o Cuiabano para passar pela esquerda o tempo inteiro, já que o Savarino fecha muito para o meio,
meio e abre o corredor para o lateral, o Botafogo se mexeu menos e foi mais facilmente marcado. A partir do instante em que o Luiz Henrique sai da direita, veio para dentro, Savarino saiu da esquerda, veio para dentro, Igor Jesus sai de referência, o Almada movimenta bastante, o Marlon Freitas movimenta bastante. Essa movimentação foi tirando um pouco da referência de marcação do Fortaleza e foi permitindo ao Botafogo jogar um pouco mais em associação. E é um time que se movimenta muito bem. A gente está cansado de ver, por exemplo, o confronto contra o Palmeiras pela Libertadores, a gente viu o gol do Botafogo com o Igor Jesus saindo da área para servir o Luiz Henrique dentro da área de cabeça. Sim. Então essa movimentação é muito importante para o Botafogo. A partir do instante que o time conseguiu se movimentar mais e encaixar muito bem as suas peças no bloco baixo do Fortaleza, as chances começaram a aparecer. E mesmo o Marçal fugindo das características mais agudas e mais ofensivas do cuiabano, o gol impedido do Igor Jesus, o gol bem anulado, o cruzamento é do Marçal. É um tremendo cruzamento. Que é quem está impedido, na verdade. Que é quem está impedido. O Igor está em condição legal, quando o Marçal recebe ele está muito adiantado. Mas foi um tremendo cruzamento. Então, acho que no todo, com o passar do tempo, o Botafogo foi entendendo aonde encontrar os espaços. E essa palavrinha espaço, no futebol de hoje, ela é muito valiosa e para um time como o Botafogo, ela é muito necessária. E era algo que o Fortaleza estava negando demais. Até que o Botafogo também encontrou seus caminhos para encontrar as brechas. Assim, me impressiona, né? Assim, o começo do jogo, talvez não tenha sido o começo. Você imagina, né? O Fortaleza fazendo o que está fazendo no campeonato, o Botafogo jogando o que está jogando no campeonato. Muita gente imaginava, vai começar um jogo cheio de chances e tal. E não, é muito difícil você criar chances num jogo como esse, dada a intensidade tão absurda da marcação dos dois. É impressionante como os dois times tiram todo e qualquer espaço do adversário o tempo todo. É claro que o Fortaleza teve mais esse trabalho, porque a bola ficou tanto com o Botafogo que o Fortaleza tinha que estar ligado o tempo todo para não deixar que, sobretudo nessa troca de movimentações, alguém tivesse espaço para criar alguma chance. Acho que a primeira bobeada assim, do Fortaleza em relação a isso, a essa concentração, a essa intensidade, se dá até numa cobrança de escanteio, né? Pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo, que a bola, se não me engano, ela até sobra, acho que para o Luiz Henrique, que tenta ajeitar para o pé esquerdo para bater, né? E acho que o torcedor até queria que ele chutasse. O torcedor reclama nessa hora. O torcedor reclama porque, de fato, a impressão que dá é que ele podia ter chutado já com o pé direito e ele acaba tentando ajeitar para a esquerda, que é o pé melhor e tudo mais. Mas assim, me impressionou demais também nesse começo do jogo a intensidade, a atenção, a concentração dos dois times, né? O Botafogo é um time muito físico, muito forte, que além de ter qualidade técnica, briga muito, mas o nível de concentração, de atenção e de intensidade desse Fortaleza para marcar também impressiona. E chama atenção também como o Botafogo conseguiu evoluir nos últimos jogos em relação à parte defensiva. Tinha sofrido no jogo contra o Juventude, 3 gols, vacilando na bola aérea, houve ali uma instabilidade e desde o jogo contra o Palmeiras é um time que é mais sólido, embora sofra em alguns momentos. Contra o Bahia, o John precisou fazer boas defesas, ajudou a salvar o time. O John tirou no carrinho, né? Foi bem ali saindo no Breno Lopes, mas hoje a gente vê o Botafogo muito sólido na defesa. Pelo Gregory, que faz ali um trabalho como um primeiro volante, até aliviando também a carga para o Marlon Freitas, e principalmente pela fase da dupla de zaga. O Barbosa voltou a jogar bem, voltou ao time titular merecidamente, o Bastos firme e seguro como sempre. Então o torcedor do Botafogo está feliz pela volta do Adrielson e é necessário. O Botafogo viu que o Lucas Alter ainda é um jogador que precisa ser trabalhado, ainda jovem. Nessa temporada, quando entrou, o nível da defesa do Botafogo acabou baixando, mas hoje eu não vejo brecha para o Adrielson entrar. Com a bola que o Barbosa... Com o Bastos e o Barbosa, Bastos e Barbosa estão jogando, o Adrielson chega como opção no banco. Naturalmente, tem uma história no Botafogo, deixou uma ótima impressão em relação ao ano passado, mas a defesa está muito bem assentada e o Arthur Jorge conseguiu corrigir a instabilidade dos últimos jogos. E aí, até em cima disso, Calça, que o Breiler traz, assim, o Arthur já deixou claro que ninguém no Botafogo vai jogar no nome, né? Ninguém no Botafogo vai jogar porque tem história. E eu acho que isso pode ser um ponto para essa volta do Adrielson, porque o Igor Jesus, para mim, é um exemplo claro disso. Perfeito. O Tiquinho sai lesionado, quando ele volta, ele dividem ali o espaço e o Igor mostra uma evolução que o faz titular. A gente olha os últimos jogos, 90 minutos e agora com 5 gols em 5 jogos, né? Não marcou no último, mas nesse fez 2. Acho que fica cada vez mais difícil tirá-lo do campo. Olha, o Botafogo, esses nomes vão ser construídos dentro de campo.
com a camisa do Botafogo, não tem nome, é dentro de campo. Luiz Henrique veio, é incrível, né, imaginar que o Luiz Henrique no Betis não jogava. Assim, tem umas coisas bem estranhas, né? Um cara com esse potencial, tem um jogo físico, tem um jogo também de muita qualidade. Então ele cabe muito bem em qualquer equipe e no Betis mais ainda. E quando jogava não ia mal, né, Calçado? Não ia. É um negócio que não dá para entender. Mas deixa lá, a sorte do Botafogo, da torcida do Botafogo. Mas o que eu vejo, Dani, é o seguinte, você tem dois momentos muito claros na trajetória do Botafogo. Um é contra adversários que permitem ao Botafogo jogar na velocidade, na transição, que é algo que o Botafogo é fenomenal. Então, Luiz Henrique, o Savarino faz isso, o Almada coloca a bola, o Igor Jesus chega na frente, gosta de receber a bola de frente para o gol. Esse é o cenário perfeito. O outro momento é aquele que o adversário fala, eu não vou te entregar isso aí que você gosta. Tanto quando o Fortaleza sai um pouquinho, é assim. É aí que o Botafogo... É ali que o Botafogo pega do jeitinho dele, com a bola longa, não tem problema. Mas estava mais tranquilo ali para dominar uma bola. Esse momento, quando o adversário baixa muito, o Botafogo tem que ficar ali articulando. Dá para desenvolver, dá para melhorar? Dá. Mas hoje eu vejo que essa concentração, Luiz Henrique se junta, vem aqui ao lado do Igor, tem o Almada, tem o Savarino. O Matheus Ponte ainda não está com essa... Ele não está, né, assim, à vontade para ser o lateral que passa o tempo todo. Esse cara é o Cuiabano. Sim. Né? O Cuiabano é aquele cara, a hora que você passa um foguete no lado esquerdo, a bola entra. E aí, daqui a pouco pode passar com o Vitinho, né? Pode, exatamente. Então, e agora sem o Cuiabano, não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Mas o Botafogo busca muito, e no jogo de hoje está muito, ele busca sempre muito a inversão. Sim. Inverter o corredor. Principalmente para o lado esquerdo que ele está acostumado, porque o Cuiabano está... Né, é mais fácil você encontrar o Cuiabano do que o Matheus Ponte ali. Então, isso nas costas do lateral, da lateral do Fortaleza, o Botafogo teve muita bola virada e que recebeu ali. Mas faltou aquela bola que vai para o fundo, ao invés de você receber ali, voltar para a entrada da grande área, ir para o fundo, por quê? Porque o adversário está tão distribuído na área, aquela bola que passa na pequena área ou que vem para trás da marca do pênalti. Então, assim, o cuidado é, quando o adversário te apresentar essa dificuldade, cuidado para não afunilar todo mundo, porque as laterais têm espaço para jogar. E aí explica a chegada do Vitinho, o Vitinho Cuiabano. De repente, você está variando essa entrada, mas é bem legal. O Botafogo, assim, ele é bem... Engraçado, né? Pode parecer que não, mas para mim ele é bem diferente do ano passado. Muito. Esse time tem uma convicção que foi sendo destruída ao longo do segundo turno. E o segundo turno já está aí, ó, rolando, e é o Botafogo forte. O time está melhorando. Melhorando. O Botafogo do segundo turno, ele joga um futebol ainda melhor que o Botafogo do primeiro turno. E o Caixa... Porque a janela ajudou, aberto. Exato. E aí eu acho que é um ponto crucial, porque é natural que a gente olhe para a movimentação de mercado do Botafogo, da temporada inteira, não só agora do meio do ano, e que a gente aponte o Luiz Henrique e o valor que foi gasto no Thiago Almada, né, os dois juntos, acho que quase na casa dos 40 milhões de euros, e que se coloque apenas ou principalmente nos valores colocados em cima da mesa a explicação para o crescimento do Botafogo. Mas não é só quanto se pagou, é por quem se pagou. Sim. Porque da mesma forma que o Botafogo gastou muito dinheiro para contratar jogadores do calibre do Luiz Henrique e do Thiago Almada, a gente está falando de um clube que fez observações cruciais, sem precisar usar dinheiro. E acho que o Igor Jesus é o principal nome. O jogador que estava no Al Ahly da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, acabando o contrato lá, assinou um pré-contrato e veio custo zero para o Botafogo. Um jogador que não era comentado por outros clubes do Brasil, que saiu do Curitiba e ninguém dava muita bola para ele, fez gols lá no Al Ahly, faz gols, muitos no Botafogo, e não só ele. O Cuiabano no Grêmio não era bem visto. O Bastos era um jogador que estava no banco ano passado e que também jogou na Itália, jogou na Rússia, mas também não era um jogador conhecido. Eu acho que tem exemplo até dentro do Botafogo, como a manutenção do Marlon Freitas, criticadíssimo pela torcida. Hoje o capitão do time. Para mim, um dos melhores jogadores do campeonato como um todo. O próprio Savarino, que, claro, um jogador conhecido, campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, o Savarino, perto do que tem se praticado no mercado, custou pouco. O Savarino custou 2,5 milhões de dólares. É o que o Corinthians pagou no Pedro Raul.
sabe? E é um cara que hoje faz um campeonato tremendo também pelo Botafogo. Então não é só a montanha de dinheiro que o John Textor despejou para trazer o Luiz Henrique e o Thiago Almada. É também. Mas o nível de observação de mercado do Botafogo, o trabalho de scout do Botafogo, quem comanda esse scout é o Alessandro Brito, né, que é o diretor de scout do clube, é um trabalho muito competente. Seja para identificar uma comissão técnica com o perfil de trabalhar com esse tipo de elenco, seja para melhorar esse elenco com jogadores a serem comprados ou jogadores apenas a serem contratados a custo zero, como foi o Igor Jesus. E a lição aprendida também do lado do Botafogo pelo ano passado. O Textor certamente observou que na reta final da temporada o elenco que já havia tido grandes investimentos no ano passado acabou ficando curto, e aí um exemplo é a zaga, né, que eu acabei de citar. O Adrielson jogando com Cuesta praticamente todos os jogos. No fim do campeonato, os dois muito desgastados, quando precisava, quando um não jogava, não havia reposição à altura. Nas laterais também o Botafogo acabou sofrendo. Então o John Textor entendeu que se quer ganhar o Campeonato Brasileiro disputando com o Flamengo, com o Palmeiras e até mesmo com o Fortaleza, que tem um trabalho longevo, um trabalho também muito cirúrgico em observação de atletas, é preciso investir mais. E aí há um abismo entre investimento entre as duas equipes. Por mais que o Fortaleza também esteja nessa conversa de briga por liderança, de briga por título, o Botafogo só nessa temporada gastou 7 vezes mais. Sim. Com uma base cara do ano passado. O Botafogo contratou 18 jogadores, Fortaleza 12. A média de investimento em cada jogador do lado do Botafogo é de 20 milhões de reais por atleta. Do Fortaleza é de 4 milhões. Então, há aí realmente um vazio que é preenchido pela consistência coletiva do Fortaleza. A gente não viu essa desigualdade no campo. O Fortaleza, com as suas armas, soube lutar ali, soube resistir ao poderio do Botafogo, mas aos poucos essa qualidade foi ficando visível e até de uma maneira mais discreta. O Almada, que é um jogador que o torcedor do botafoguense esperava um impacto imediato, o cara que chegasse ali de certa forma, mudando ali completamente a característica do time, mas ele, embora esse impacto individual não seja ainda gritante, mas o aspecto tático ele é muito útil, porque hoje, quando o Botafogo fazia essas inversões, ele sempre estava no lugar certo para achar alguém com um passe em profundidade, geralmente o Luiz Henrique. Então, por mais que ainda ele não tenha participado com assistências, com gols, já é um jogador que ajuda muito nessa dinâmica ofensiva. Então o Botafogo, com esses reforços, e aí com chegada de Vitinho, de Adrielson, mostra que o que faltou no ano passado, em termos de número mesmo para elenco, sim, isso daí está sanado. Agora vai muito dos jogadores, do trabalho do técnico, e a gente enxerga todas essas pontas em ação e o Botafogo muito cercado em todos os aspectos e formando realmente um time com cara de vencedor. O Breler estava no ESPN FC ontem, a gente estava falando justamente sobre esse planejamento do Fortaleza, enaltecendo, né, que é uma coisa que a gente vê muito pouco no futebol brasileiro, mas que dá resultado sem esse investimento multimilionário que a gente vê em outros clubes. Hoje, talvez, Jean, o Fortaleza tenha sofrido um pouco mais por conta, não vou falar em elenco curto porque não é o caso, mas por conta dessa falta de peças de qualidade para sair do banco e mudar o jogo, assim, porque a maneira como o Fortaleza se dispôs no campo é um futebol que cansa, principalmente quando você tem menos do que de costume a bola, você está correndo para recompor, está correndo para não deixar passar, é um futebol muito intenso. Então, hoje eu acho que fez um pouco de falta, assim, um elenco um pouco mais com peças que sobrem. E é normal que faça, né, Dani? Eu acho que, assim, você tem toda a razão em relação ao número de peças, mas eu vou além, assim, de um lado você tem o Luiz Henrique titular, do outro lado você tem o Breno Lopes titular, e não é desmerecer o Breno Lopes, mas olha a diferença de qualidade técnica que a gente está citando nesses dois times. Então, assim, muito torcedor do Fortaleza ficou bravo comigo quando, algumas semanas atrás, dessa mesma mesa, eu falei, cara, eu acho que é necessário a priorização da Copa Sul-Americana porque é um título muito viável, é um título muito possível para alguém como Fortaleza, que joga o que joga, que tem os jogadores que tem. E eu mesmo confesso, assim, que se hoje o Fortaleza ganha esse jogo, não chegou perto de ganhar,
Mas talvez chegasse aqui e falasse, eu estava completamente errado, você tem que mudar completamente a sua priorização, deixa a Sul-Americana em segundo plano, porque agora, né, faltando, sei lá, 13, 14 jogos para o final do Brasileiro, talvez seja o caso de mudar essa priorização. Mas é muito difícil. Eu acho, assim, em relação ao Fortaleza, que o Fortaleza ser campeão brasileiro seria para o futebol nacional uma dádiva, seria uma aula, seria um exemplo de como se administra um clube de futebol, mesmo sem ter as receitas de outros clubes ou os investimentos de outros clubes. Agora, eu achar que seria ótimo, que seria legal, que seria exemplar, não significa que eu acho que vai acontecer. Eu acho muito difícil, porque realmente é uma concorrência muito diferente ali. Eu não vou usar desleal, porque acho que, e isso é bom ressaltar, pelo menos de acordo com as regras que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Todo mundo dentro do jogo Tá legalmente. todo mundo dentro do jogo. O Botafogo está dentro do jogo, assim como o Bahia está dentro do jogo, com o Grupo City. O Flamengo nem se fala, porque fala-se muito do Flamengo, mas o Flamengo, no fim das contas, usa o dinheiro que ele mesmo consegue receber por mérito de gestão. Explodiu a dívida, está dentro do jogo, porque o jogo não. O jogo, Sim, o jogo tem regras. o jogo jogo permite, não há limites. Não, mas é que aí eu acho... Não é legal, mas, mas assim, aí eu acho diferente, Calçade. Mas onde é que estão as punições para isso? As punições... Então, tudo bem. Mas as regras estão lá. Porque os times que não pagam, eles deveriam ser punidos das mais diversas formas, e isso está previsto. Só que as regras não são aplicadas. O que eu estou querendo dizer é que, assim, quem tem investimento de fora, quem tem o investimento alto porque fatura muito, está absolutamente dentro da regra do jogo. Quem não paga jogador, quem está devendo para Deus e o mundo, eu acho que aí é uma outra história. Mas eu não vejo... Assim. Mas o Fortaleza, só para encerrar, assim, ele é um exemplo, né? Eu vejo seria uma aula, crítica. mas eu acho muito difícil. Eu vejo a crítica a esses clubes, aí, mas uma ação para falar... O máximo que eles sofrem são problemas na justiça quando o jogador... No trabalho. É isso. Do trabalho. Uma trava do sistema do futebol não existe. Sim. Cara, coisa mais... Claro, se tem um negócio que funciona no mundo do futebol, é o fair play da Liga Espanhola. É um negócio absurdo. O Barcelona não consegue... Tem jogador que ele contrata e não consegue escrever. Tem dificuldade para escrever. Ele teve que fazer uma manobra para escrever o Dani Olmo. Sim. Mas porque tinha jogadores contundidos, deixa de fora, usa um artigo e tal, dentro das regras. E ele, olha que ele se esforça nesse momento para ter uma administração bem tropicalizada, bem brasileira, né? E é por isso que ele está assim. Mas a Liga fala assim, não vai. E não vai, né? Nem o da UEFA perto da Espanha é ridículo. Porque até porque tem o da UEFA parece Manchester fazer City, distinção, PSG, né? todo mundo, né? Newcastle, tá todo mundo. Mas, cara, aquilo funciona e funciona para todo mundo. Não importa se é o Barcelona ou se é o Osasuna. Vale para todo mundo igual. Aqui, o John Textor, quem estava falando isso todo dia? Era o Landim? O Landim falou do John Textor, o John Textor falou do Bahia. do Bahia. Ele falou do teto salarial do Bahia. Falou do valor porque investido. Exatamente. O valor investido ia respingar nele. Porque cada um olha para o que lhe interessa. Imagina se o Marcelo Paz levanta a mão, posso falar? Porque esse é o clube que realmente está remando contra a Nós maré. vamos ter o fair play segundo o Textor, fair play segundo o Landim, fair play segundo o Marcelo. meu Paz. fair play. O meu fair play... Aí dá uma complicada de Ó, leve no meu no fair play processo, você tá né? mal, tá? É mais Aí ou dá uma menos complicada assim. de leve. Mas por tudo Olha, que você falou, né, Dani? Acho que assim, essa frase, porque eu estava aqui ouvindo a gente falar, e me incluo, e parece que a gente sentou e está falando do Botafogo campeão brasileiro. Não é isso. Não. Ninguém está dizendo que o Botafogo é campeão brasileiro. Pode ser. Pode ser, tem grandes chances de ser. Aliás, eu acho que... Eu falei ontem aqui, e não acho que eu esteja me contradizendo, mas falei ontem aqui que... Anteontem, acho. Que, na verdade, eu nunca acho que é bom para ninguém ser eliminado de nenhum campeonato e que para o Corinthians não teria sido bom cair na Copa do Brasil ou não será bom cair na Copa do Brasil, apesar da sua situação, contanto que saiba o que deve priorizar. Mas, nesse momento, com o Botafogo jogando o que está jogando, disputando a Copa Libertadores e do jeito que está no Campeonato Brasileiro, eu vou te dizer, não está na Copa do Brasil... É difícil você lamentar o fato de não estar na Copa do Até Brasil. pro tipo de jogo físico que o Botafogo faz. Exato. Eu acho que a grande diferença do ano passado para cá é a campanha que o Botafogo fez no ano passado, mesmo nos seus melhores momentos, ela foi uma campanha que surpreendeu muita gente. Zupa, vou te interromper porque a gente tem entrevista coletiva Só para para dizer que a campanha de hoje não surpreende ninguém. Não. É uma campanha Não. natural dentro do que o time é e o clube se mostra. É isso.
Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais um vídeo aqui que eu separei para vocês. Pessoal, Arthur Jorge enaltece Botafogo, dominador e em triunfo demonstrou sua excelência. Pessoal, em um verdadeiro confronto aí de 6 pontos, o Botafogo se impôs aí e bateu Fortaleza por 2-0 no Newton Santos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, durante a coletiva, o treinador Arthur Jorge ressaltou que o triunfo foi justo por tudo que a equipe carioca apresentou dentro das 4 linhas. A parte mais importante é a nossa vitória, inteiramente justa, muito merecida. Os rapazes fizeram um primeiro tempo muito bom e foram melhores ainda no segundo tempo. Tivemos um jogo de muito bom nível, entendemos a estratégia do adversário e esperou o erro nosso. Não tivemos problemas de assumir o controle do jogo, confirmou aí Arthur Jorge na coletiva. Pedi aos jogadores que fôssemos ali dominadores, que tomássemos ali a iniciativa em todos os momentos do jogo. O poder de ganhar é importante para nós. Objetivo e tentativa de concluir ali as jogadas. E o objetivo foi concluído. Dessa forma, o coletivo que se uniu ali na missão demonstrou a sua excelência. Ganhamos mais um jogo muito importante. Hoje, aliás, conseguimos essa vitória muito merecida. Completou ainda. Não há outra forma. Queremos continuar a ganhar, porque esse time não se cansa de ganhar. Jogamos todos os jogos para ganhar. Enalteceu ainda na coletiva. Pessoal, agora de olho na agenda. Com esse triunfo, o Botafogo agora soma 50 pontos. Agora a mais ali, 2 a mais ali que o próprio Fortaleza, que tem 48. Com um jogo a menos no certame. Nesse sentido, a maioria das equipes terão tempo para se recuperar seus jogadores devido à data FIFA. E a próxima rodada da competição acontece no final de semana, dos dias 14 e 15 de setembro. E por fim, comandos ali do técnico Arthur Jorge volta a campo no dia 14, sábado, e enfrenta ali o Corinthians às 21 horas, horário de Brasília, no próprio Newton Santos. Até lá, o treinador deve poder ali contar com reforços mais recentes, que é Vitinho e Adrielson, que chegou já no elenco, né, pessoal? E agora, juntando ao todo ali no nosso elenco, agora ficou mais imbatível que nunca, né, pessoal? O Botafogo está demais, o Botafogo está excelente. E que atuação fez hoje o Botafogo. Parabéns, Botafogo. Parabéns, técnico Arthur Jorge, que você soube arrumar direitinho o Botafogo. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Hoje assumimos a liderança e agora é só olhar para frente, porque para cima só tem a gente. Assim nós acreditamos que nós vamos levantar a taça esse ano. Então fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu!